quero fazer algumas considerações quanto ao cálculo da frequência cardíaca. O uso de métodos para determinar a intensidade de exercícios que utilizam como base a frequência cardíaca máxima exige que você tenha muito cuidado na escolha da equação, pois uma escolha equivocada pode influenciar no resultado, podendo subestimar ou superestimar a intensidade do exercício. Vou começar falando da frequência cardíaca, e mais à frente explico sobre o VO2 máximo, tá? Bom, quando vamos determinar a intensidade do exercício fazendo uso da frequência cardíaca máxima, o primeiro ponto que devemos observar é qual é a equação utilizar para o cálculo dessa frequência. Isso é muito importante, porque é a partir da frequência cardíaca máxima que os cálculos da intensidade do exercício serão realizados. Então, calcular corretamente essa variável é muito importante. Essa medida da frequência cardíaca é normalmente usada para avaliar a resposta do coração ao exercício ou a recuperação do exercício e também para prescrever intensidades de trabalhos. Sabendo que o aumento da frequência cardíaca durante exercícios progressivos, tem uma relação com o aumento do débito cardíaco, essa frequência cardíaca máxima é também interpretada como o limite na função cardiovascular. Essa estimativa da frequência cardíaca, em muitos casos, é realizada através da fórmula frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a idade. Quando utilizamos a frequência cardíaca máxima, frequentemente vemos estudos que fazem uso dessa equação. Esse é um cálculo simples que você só precisa subtrair de 220 a idade. Porém, apesar de simples, pode subestimar ou superestimar a frequência cardíaca máxima medida ou aquela obtida durante um teste máximo. Assim, outras equações para a estimativa da frequência cardíaca máxima são mais recomendadas, pelo menos para alguns indivíduos. Porém, essas equações ainda não podem ser recomendadas para aplicação universal, salvo em condições em que a população a ser testada se assemelhe àquela a qual a equação foi derivada. O que quero dizer com isso é que o ideal seria você escolher a equação em que a população testada apresenta as mesmas características daquele seu cliente ou aluno. Essa tabela apresenta algumas das equações mais utilizadas para a estimativa da frequência cardíaca máxima. Existem outras, como vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas quero chamar a sua atenção para o fato de que, se observar com cuidado, vai perceber que uma delas pode se aproximar das características que você procura. Na equação aqui atribuída a Fox, frequência cardíaca igual a 220 menos a idade, eu digo atribuída porque encontramos na literatura uma série de trabalhos que atribuem a autoria dessa equação a vários autores. Tá? Na realidade, não se sabe quem é o verdadeiro autor dessa equação. Essa equação foi desenvolvida a partir de dados de um pequeno grupo de homens e mulheres, mas não especifica a idade. Vários estudos afirmam também que essa equação tende a superestimar a frequência cardíaca máxima de jovens, abaixo de 40 anos, tá? E a subestimar a frequência cardíaca máxima de idosos. Por isso, essa equação tem recebido várias críticas. Na sequência, temos outras equações que foram desenvolvidas a partir de um público mais específico. A preocupação em determinar qual a melhor equação para cálculo da frequência cardíaca máxima tem sido demonstrada em vários estudos. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse estudo de 2004. Esse estudo teve como objetivo avaliar a precisão e a aplicabilidade de equações de estimativa da frequência cardíaca máxima em homens e mulheres jovens, aparentemente saudáveis, com idade entre 17 e 33 anos. Para a determinação da frequência cardíaca máxima de referência, foi realizado um teste de esforço máximo em esteira rolante com incremento de cargas progressivas. Os resultados mostraram que as equações 220 menos a idade, a de Jones e Tanaka, estudadas, apresentaram uma baixa correlação com a frequência cardíaca máxima de referência observada, demonstrando não haver significância. Verificou-se também que, com exceção da equação proposta por Tanaka, as demais apresentaram tendência significativa em superestimar a frequência cardíaca máxima. Dessa forma, os autores chegaram à conclusão que, dentre as equações analisadas, a que apresenta a melhor relação com os valores de referência em indivíduos jovens foi a de Tanaka.
sendo necessários outros estudos que envolvam indivíduos em diferentes faixas etárias. Então, de acordo com esse estudo, para jovens, a equação de Tanaka seria a mais indicada para esse público. Tá? Ou seja, homens e mulheres com idade entre 17 e 33 anos. Porém, esse outro estudo mostra um resultado um pouco diferente, quando levamos em consideração as equações 220 menos a idade e a de Tanaka. O objetivo desse estudo foi de comparar a frequência cardíaca máxima obtida pelo teste ergoespirométrico com as equações propostas por Cavone e Tanaka. Eles pegaram as frequências cardíacas máximas encontradas nos testes e compararam com a frequência cardíaca calculada através das fórmulas de Cavone e Tanaka. Como resultado, a equação de Cavone apresentou valores de correlação iguais às de Tanaka, quando comparadas com a frequência cardíaca máxima medida. Conclusão: as equações de Cavone e Tanaka são semelhantes para a predição da frequência cardíaca máxima e apresentam boa correlação com a frequência cardíaca máxima medida. Ou seja, diferente do estudo anterior, que apresentou a equação de Tanaka como mais eficiente para uma população mais jovem, com idade entre 17 e 33 anos, como vimos, né? Nesse estudo, que utilizou uma ampla faixa etária, entre 12 e 69 anos, bem maior e com um N bem mais significativo, os resultados mostram que você pode usar tanto a de Cavone como a de Tanaka para calcular a frequência cardíaca máxima. Aqui temos outro estudo. É interessante observar vários estudos para ter uma ideia de como andam as pesquisas em relação a esse tema, né? Assim podemos chegar a uma conclusão, tá? E para encerrar, parece haver uma concordância em vários estudos quanto ao uso da frequência cardíaca máxima calculada pela equação 220 menos a idade. Tá? Nesse outro estudo de 2013, por exemplo, o objetivo foi comparar a frequência cardíaca máxima prevista pela fórmula 220 menos a idade e a frequência cardíaca máxima medida durante um teste ergométrico realizado até a exaustão em uma ampla faixa de idade, né, de acordo com o sexo e nível de treinamento. A amostra foi composta por 145 sujeitos, sendo 74 mulheres e 69 homens, com idades entre 7 e 17 anos, divididos em alunos destreinados e nadadores treinados. Os dados foram obtidos de um sistema de análise de gases durante um protocolo de esteira incremental. A frequência cardíaca dos indivíduos foi monitorada por eletrocardiograma, enquanto a frequência cardíaca máxima foi estimada usando a equação 220 menos a idade. Como resultado, os resultados indicaram que a equação 220 menos a idade superestimou a frequência cardíaca durante um teste incremental máximo em crianças e jovens. Então, o que podemos concluir quanto ao uso da equação 220 menos a idade para cálculo da frequência cardíaca máxima, com base em tudo que nós vimos aqui, tá? Então, vamos lá. Quanto à fórmula 220 menos a idade. Para sujeitos com menos de 40 anos, ela superestima os valores de frequência cardíaca máxima. E para idosos, subestima. Tá? Com relação à fórmula de Tanaka, onde nós temos 208 menos 0,7 multiplicado pela idade, essa fórmula é mais apropriada para o público jovem, entre 7 a 33 anos, como vimos nos estudos aqui, tá? Apesar de estudos chegarem a essas conclusões, não podemos esquecer de outros estudos que indicam o uso de uma ou outra equação para uma população de 12 a 69 anos. Como conclusão, apesar dos esforços nos estudos apresentados, os resultados ainda não são conclusivos. É essa a conclusão que nós chegamos. Ou seja, ainda há muito o que se estudar com relação ao uso dessas equações. Tá? Qual a minha sugestão? Dá uma olhada nesses exemplos aqui. Nestes 3 exemplos, observamos a diferença de 3 batimentos. Sendo assim, para indivíduos com idade entre 30 e 50 anos, você pode usar Cavone ou Tanaka. Vamos a outros exemplos para outras faixas etárias. A diferença entre o resultado das duas equações passa a ser de 6 batimentos por minuto. Sendo assim, para indivíduos com idade igual ou inferior a 20 anos e superior a 60 anos, o ideal é usar Tanaka para não correr o risco de superestimar a frequência cardíaca máxima. Fazendo um resumo, de acordo com esses dados aqui,
Se seu cliente está na faixa etária compreendida entre 30 e 50 anos, as duas equações podem ser aplicadas. Se seu cliente tem menos de 20 anos ou mais de 60, use Tanaka. A faixa compreendida entre 21 e 30 anos varia de uma diferença de 3 a 5 batimentos aproximadamente. Nesse caso, também aconselho você usar Tanaka. Mas não temos apenas essas equações para cálculo da frequência cardíaca máxima. Outras equações também estão disponíveis e a aplicação de uma ou outra vai depender sempre de sua necessidade. Então, por exemplo, aqui nós temos várias equações e temos equações bem específicas, né? Por exemplo, equações para mulheres, equações para homens sedentários e homens ativos também. Então, há um leque, né, bem considerável de equações para que você possa utilizar. Agora, uma observação importante. Equações preditivas da frequência cardíaca máxima superestimam valores para crianças e subestimam valores para adultos e idosos. O ideal é não prescrever exercícios com bases em predições. Use as equações para a estimativa da frequência cardíaca máxima apenas quando não for possível medi-la diretamente através de testes físicos. Por que coloquei essa observação? Porque equações são estimativas e estimativas aumentam a margem de erro. Portanto, só use as equações quando realmente não for possível realizar um teste físico.